Olá, eu sou Thiago Dias, repórter do Pimenta Blog. Hoje tenho a companhia de José Cássio Varjão. Ele é cientista político e acabou de lançar o livro Eleições Históricas, do Voto à História, as eleições que transformaram o Brasil social, econômica e politicamente. Muito obrigado pela presença. E para começar, eu gostaria que você nos explicasse quais foram os critérios que você utilizou para definir esse período, né? De 1950 a 1998 e também para escolher as eleições que você destaca. Tiago, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Uh, Escrever sobre eleições passadas é buscar tirar das prateleiras empoeiradas da história momentos marcantes da nossa vida política. Esse processo todo começa com a minha introdução nesse ambiente político. Desde 1987, então há 39 anos, que eu leio, que eu diariamente procuro me informar. Houve época que eu lia 3, 4 jornais por dia e mais 2 revistas no final da semana. Então, depois veio a época da internet, que você deixa de ter acesso ao jornal físico e passa a ter acesso à informação online. Mas, sobretudo, eu quero dizer que eu sou produto da biblioteca da escola que eu estudei. Eu sou da época que você buscava informação. Eu costumo dizer que o conhecimento não bate à sua porta. Você tem que ir de encontro a ele. Então, a volta de Getúlio em 1950, eu começo com 50, com Getúlio, porque o contexto da volta dele teve detalhes que deixaram marcas na política brasileira. Por exemplo, Getúlio foi o último candidato, os outros candidatos foram Cristiano Machado pelo PSD e Brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN. Então, Getúlio foi o último a lançar a candidatura. Nessa costura de acordos, Getúlio tirou partidários tanto de Cristiano Machado quanto do Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, ele foi construindo ao redor dele uma força que, inclusive, contou com Adhemar de Barros, governador de São Paulo. Então, ele construiu uma estrutura que foi capaz de vencer até o peso que existia em torno do nome dele pelos 15 anos de poder, pelos 15 anos ininterruptos, pela ditadura, pela época da ditadura, pelo Estado Novo. Então, a volta de Getúlio ela foi marcada também por inovações na eleição. Foi a primeira eleição em que todas as viagens foram feitas por via aérea, de avião. Foram feitos vários discursos, quase 8 dezenas de discursos em vários locais do país. Então, seus coordenadores de campanha iam antes, sabiam quais eram os problemas, as dores daquela população, daquela região, e ele fazia um discurso focado naquela população. Então, aquilo já foi uma inovação, foi um negócio interessante para a época. Daí eu vou para 1954, que é a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte. É a eleição tida como a primeira que se utilizou marketing eleitoral no Brasil. Que tipo de marketing? Uma coisa ainda embrionária, mas o candidato do PSD, Celso Azevedo, ele não tinha conhecimento, a população não conhecia Celso Azevedo. O presidente do PSD de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Então, Magalhães Pinto chamou o publicitário do Banco Nacional para tentar livrar o Celso Azevedo de uma derrota fragorosa. Então, o publicitário passou a frequentar barbearias e andar de táxi pela cidade de Belo Horizonte. O que significa isso? Ele utilizou dos barbeiros e dos taxistas como aquele sujeito que era portador da informação que ele precisava. Isso entre Magalhães Pinto convidá-lo para a campanha e a eleição durou 35 dias. E ele ganhou a eleição, e é uma coisa interessante a forma como ele ganhou a eleição. No livro você vai
ter conhecimento de como aconteceu isso aí. Aí vem o período de ditadura militar e vem após a redemocratização em 82. Nessa eleição, nas eleições para governador de 82, nas primeiras eleições, eu trato de duas eleições, que uma é a de Leonel Brizola e a outra de Jair Soares, no Rio Grande do Sul. A de Jair Soares já foi também, com modernização, ele abriu uma empresa, ele alugou um prédio para a campanha. Ele foi a Paris se encontrar com uma estilista que o indicou Azarro como perfume e ele queria uma vestimenta que ele estivesse sempre onde ele chegasse, que ele estivesse bem. Ela indicou cambraia. Ele comprou cambraia da cor azul, fez várias camisas. Então, todo lugar que ele chegava, ele estava barbeado, perfumado e de camisa limpa, como se ele tivesse saído do banho. Isso foi um diferencial. Por que Jair Soares fez isso? Porque ele queria o voto feminino, julgando que os outros candidatos, os adversários dele, eram feios. E uma coisa interessante, que é interessante também você colocar, uma coisa interessante da eleição de 1982 é que todos os quatro candidatos que disputaram aquela eleição, posteriormente, sequencialmente, se tornaram governador do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa também, outro detalhe interessante. A eleição de 82 no Rio foi acirrada, disputada voto a voto. E um caso interessante que os mais antigos vão se lembrar é o caso Proconsult. O que significa isso? O TSE contratou a SERPRO, que é um órgão do governo federal, para fazer a contagem de votos, totalização. Então, o SERPRO serviu para fazer a totalização dos votos de todos os estados. Mas no Rio de Janeiro, os militares contrataram a Proconsult. O governo militar contratou a Proconsult, uma empresa privada. E o maior problema disso aí é que criou-se a divergência de votos. O candidato que disputou com Leonel Brizola foi o Wellington Moreira Franco. Então, o jornal O Globo e o Jornal do Brasil, que eram adversários, eles também faziam totalização e os votos não batiam. Leonel Brizola foi para a imprensa, inclusive imprensa internacional, houve uma manifestação de protesto grande e a Polícia Federal entrou no processo. Leonel Brizola foi declarado vencedor e um detalhe interessante dessa história da Proconsult, ninguém foi punido, não foi julgado nada e ninguém foi punido. Então, 82 termina aí, eu venho para 85, que aí vem as primeiras eleições para as capitais. É interessante que a população saiba que, durante o período militar, existia eleição para as prefeituras de cidades do interior, mas cidades, as capitais e as cidades fronteiriças, os prefeitos eram indicados, eram biônicos. Então, em 85, apesar de as primeiras eleições diretas para governador terem sido em 82, as de prefeito, as primeiras eleições foram em 85. Então, o que eu falo de Jânio Quadros, que foi presidente da República, ele volta ao poder como prefeito de São Paulo em 1985, que é uma das que eu trato aqui, foi disputada entre Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Suplicy. O Fernando Henrique Cardoso era o candidato praticamente eleito, super favorito. Então, o Fernando Henrique cometeu uma gafe que o tirou do poder, perdeu a eleição, porque ele se sentou, ele foi visitar Mário Covas um dia antes da eleição, e ele se sentou na cadeira de prefeito, jornalistas tiraram foto, e no outro dia a cidade toda viu aquilo. Aquilo foi tratado como empáfia, aquilo foi tratado como desprezo ao adversário, e resultado, ele foi derrotado, Jânio Quadros foi eleito. É um caso interessante. Jânio Quadros era um cara conservador, um cara que foi presidente da República na década de 60, 1960. Então, eram 25 anos depois, o cara, para aquela época, era considerado conservador mesmo, de arcaico, antiquado.
Era E, esse o e, contexto de. e, e você avalia que essa foto de Fernando Henrique sentado na cadeira do prefeito, às vésperas do pleito, foi determinante para a derrota? Foi tão determinante que no dia da posse, Jânio Quadros pegou desinfetante e disse que ia desinfetar aquela cadeira que ele sentou indevidamente. Foi tão determinante que aconteceu isso. E a segunda eleição que eu falo, em 85, é de Maria Luísa Fontinelli, em Fortaleza, a primeira candidata, a primeira prefeita do Brasil pelo PT, de uma capital, e foi uma eleição que ela disputava com Paz de Andrade e Lúcio Alcântara, favoritíssimos. É interessante falar um pouco daqui do estado do Ceará, Tiago, porque o Ceará, para alguns autores, era tido como o estado mais encarnecidamente oligárquico do Brasil. O Ceará viveu décadas de oligarquias. Eu vou tratar um pouco disso, o leitor vai comprar esse livro e vai perceber, eu vou tratar um pouco disso na eleição de 86 para governador, que foi a primeira eleição de Tasso Gereissati. Na realidade, Tasso Gereissati se beneficia dessa mudança que já aconteceu com Maria Luísa em 85. Então, ela disputou com esses dois candidatos, que eram representantes das oligarquias, e um fato interessante que virou a campanha foi uma greve dos rodoviários, dos motoristas de ônibus, e teve uma morte. Ela foi para a rua discutir com a polícia, ações da polícia, o que a polícia estava, como a polícia estava agindo, e aquilo foi filmado pelas televisões na época, da noite para o dia, Maria Luísa se tornou favorita e ganhou a eleição. Então, foi uma eleição icônica no Ceará, a eleição de Maria Luísa, que, inclusive, colabora com a eleição de Tasso Gereissati de 86. Então, em 86, eu trato de 4 eleições. 3 no Nordeste, na Bahia, no Ceará e em Pernambuco, e falo da eleição do Rio de Janeiro. A eleição do Rio de Janeiro, na realidade, por que eu falo dela? Porque ela é uma continuação da eleição de 82. Uma situação interessante, porque Moreira Franco perde a eleição de 82, mas se qualifica como candidato da eleição de 86 e favorito de 86. Então, em 86, o sucessor, o candidato à sucessão de Brizola foi Darcy Ribeiro, um professor, um catedrático, mas um sujeito que não tinha o dom da oratória, não fazia o bom uso das palavras em público, tinha esse defeito, e Moreira Franco se capitalizou e ganhou a eleição. Eu falo de 3 eleições no Nordeste e eu toco nesse assunto justamente pelo seguinte: os 3 maiores estados do Nordeste elegem governadores do PMDB. É interessante que se saiba que em 86, 21, 21 dos 22 estados do Brasil foram governados. O partido que elegeu todos esses candidatos foi o PMDB. Por quê? Por causa do plano Sarney. Todos se beneficiaram. Mas no caso desses 3 estados do Nordeste, o motivo da vitória não foi o plano de Sarney. Essas vitórias foram construídas por outros caminhos, de outras formas. Então, eu trato da vitória de Tasso Gereissati no Ceará, e aí eu vou falar um pouco desse encarnecidamente oligárquico do Brasil, porque o Ceará teve, na realidade, 2 dinastias de coronéis. Lá nos anos 10, nos anos 20, tinha o Zacioli, tinha o padre Cícero e tinha a família Alcântara. Então, a família Rabelo, perdão. Então, essa oligarquia durou 30, 40 anos. Depois veio a oligarquia, outro coronelismo por 3. E é interessante que essa segunda leva de coronéis do Nordeste, esses caras que eu vou falar, de fato, eles eram coronéis do Exército Brasileiro. Não eram só coronéis, que eram César Calles,
Virgílio Távora e Adalto Bezerra. Eles eram, de fato, coronéis do Exército. Então, essa vitória foi construída pelo fato de o novo está chegando. Tasso Gereissati tinha 30 e poucos anos de idade, o novo chegou, o velho ficou para trás e o Nordeste, o Ceará, tomou novos rumos. Eu falo da eleição de Pernambuco porque Miguel Arraes, e aí acontece um contraste interessante nessa eleição, que Miguel Arraes, que já tinha sido governador na década de 60 e foi para o exílio, Arraes ganhou a eleição que é hoje ministro da Defesa, de José Múcio Monteiro. José Múcio Monteiro tinha 38 anos de idade e representavam as oligarquias açucareiras do estado de Pernambuco. E Miguel Arraes, já com seus 60 e tantos anos, era o sujeito que representava a juventude, que representava o Agreste, que representava os artistas de Olinda. Então, foi uma campanha jovem, uma campanha musical, uma campanha completamente diferente do que era a campanha de Zé Múcio Monteiro. Tem um caso interessante que eu falo no livro, E, é e que uma na campanha política uma campanha de um socialista também, né? ele era tido até como chamado de comunista. Na realidade, os militares odiavam três exilados. Era Leonel Brizola, Miguel Arraes e o ex-presidente da República, João Goulart. João Goulart. Jango. Jango. Então, quando ele voltou, ele volta e constrói em torno dele uma dinastia que, inclusive, está até hoje no poder. É uma dinastia. E, inclusive, tem um outro projeto que eu tenho, Tiago, é escrever sobre essas dinastias políticas que ocorrem no Brasil. Que acontece que isso aí, o Nordeste inteiro, o Norte, o Centro-Oeste, é repleto de histórias nesse contexto. Esse é Ô, outro trabalho Cássio, que eu vou fazer. Cássio, e um caso curioso sobre Pernambuco é que é uma dinastia de raízes na esquerda, né? Sim, sim. Sim, começa com Miguel Arraes e já passou por Eduardo Campos, e hoje é o filho de Eduardo Campos. Então, vem seguindo essa. Tem Marília E Arraes também, né? Marília Arraes, Marília Arraes. todos são sobrinhos. Então, a outra eleição que eu falo em 86 é a eleição de Valdir Pires. Na realidade, essa eleição ela é tida como a maior eleição da história da Bahia. Uma rebelião cívica, nas palavras de Domingos Leonelli, nas palavras de Domingos Leonelli, que foi deputado estadual, foi uma rebelião cívica. A maior manifestação que já existiu na Bahia. Então, foi tem uma frase de Emiliano José, só para você ter uma ideia, só para os nossos ouvintes, eles imaginarem o que foi aquela eleição para o estado da Bahia. O autor da biografia, dos dois exemplares com a biografia de Valdir Pires, o professor Emiliano José, ele disse que a campanha de 86 foi algo jamais visto na Bahia, pelo que suscitou de sonhos, de encantamento, de magia. Chegasse a hora que chegasse, às 2, às 3, às 5 da manhã, ninguém arredava o pé. Chovesse canivete, houvesse tempestade que houvesse chuva, sol, frio ou calor, as praças não se mexiam. Foi um caso de arrebatamento, um profundo caso de amor entre a população e seu líder, um líder das massas, quase o Messias. Então, essa frase de Emiliano José define o que foi aquela eleição. Na realidade, Valdir, quando eu falei que ele não dependeu de 86 do Plano Sarney para ganhar, é porque a campanha de Valdir ela começou em 1979, quando ele retornou a Salvador. Ele veio do exílio antes, ficou no Rio de Janeiro, trabalhando fora da política, sendo vigiado. E quando ele volta para a Bahia, ele começou a construir, como disse ele começou a plantar para colher depois. Então é uma coisa assim, foi uma eleição tão interessante, e a maior derrota, inclusive, de Antônio Carlos Magalhães
mesmo ele não disputando, mas o candidato dele, Josafá, só teve 1/3 dos votos e Valdir teve 2/3 dos votos. O interessante também é que Valdir e Josafá eram amigos. Eles tinham sido colegas de Assembleia Legislativa. Josafá era senador e ele era ministro na época de Jango. Então, teve um determinado repórter que perguntou para ele se ele estava contra Josafá, se ele estava brigando com Josafá. E ele disse assim: estou dando um tiro num coelho para matar uma raposa. Então, o adversário dele não era Josafá, era Antônio Carlos. Foi o contexto da vitória de Valdir, ele foi construindo passo a passo. Ele viajava de Kombi, ele discursava para 5 pessoas no sertão. Então, tudo isso aí juntou-se uma vontade de mudança da população, tudo. A Bahia, Tiago, nessa época, as pessoas diziam que Antônio Carlos governava com uma mala de dinheiro numa mão e o chicote na outra. Então, era uma forma, era uma época completamente diferente. O caso que eu falo de Maluf, de 3 eleições em São Paulo, é que, mesmo passando 30 anos no poder, Maluf só foi eleito pelo voto direto uma vez. E Antônio Carlos também. Mesmo sendo esse grande político que nós temos que admitir, nós temos que concordar que foi para a Bahia, que trouxe benefício para a Bahia, Antônio Carlos só ganhou uma eleição direta, que foi a de 1990, na sucessão de Nilo Coelho, que era vice de Valdir. Cássio, uma das eleições cuja história você recupera é a de 1992, em Itabuna. Sim, Por que que Geraldo Simões ali venceu com uma zebra simbólica? Por que que você usa essa expressão? pronto. A eleição de 92 em Itabuna é uma das eleições que eu tenho guardada na memória. Eu era adolescente, então, para capital do cacau, para o centro, a cidade que era o centro do coronelismo do cacau, com 2 candidatos de peso. Um ex-prefeito, Zé Duque, candidato, inclusive, de Fernando Gomes, mesmo Fernando Gomes com baixa popularidade e um peso grande nas costas de uma administração que não tinha sido tão eficiente. A primeira foi interessante durante um tempo, mas em 92, no final do governo de Fernando Gomes, ele já não tinha essa popularidade toda. Então, o Duque tinha o CNPC, o Duque tinha os cacauicultores, então ele tinha uma estrutura muito grande. E do outro lado tinha um deputado federal, ex-prefeito de Itabuna também, o Baldo Dantas. Então, um dos motivos principais, preponderantes, e que mudaram a eleição de Itabuna, um dos motivos que mudou a eleição de Itabuna foram problemas internos dentro da candidatura de Ubaldo Dantas. Então, eu conversei com Nero Martinelli, comerciante de Itabuna, que era cotado para ser vice de Ubaldo e foi preterido. Então, da campanha de Ubaldo, teve dissidência, saíram várias pessoas de peso na campanha, que posteriormente foram agregadas, se juntaram a Geraldo Simões. E Nero Martinelli me falou uma frase interessante, ficou marcada na história dessa eleição. O Baldo disse sobre a escolha do vice-prefeito, ele fez uma analogia à escolha de vice-prefeito, dizendo que secretário e motorista, quem escolhe é o prefeito. Então, esse aí, digamos que foi o ponto de interrupção da participação dessas pessoas na campanha de Ubaldo Dantas. O fator nacional que interferiu na vitória de Geraldo Simões foi o movimento dos caras pintadas. A juventude do Brasil que tinha ido para as ruas com os rostos pintados, faixas no rosto, pedindo o impeachment de Fernando Collor. Então, Geraldo Simões, ainda um jovem, trouxe a juventude para a campanha dele,
agregou esse fenômeno nacional à campanha dele. Por último, veio a ideia de uma jumenta, que eles colocaram uma manta listrada, fazendo também uma analogia a uma zebra, né? A aparência de uma zebra, e rodou a cidade e se popularizou que Geraldo era zebra, e essa lição ela entra no meu livro, porque eu vivi esse momento, foi surpresa, foi uma ruptura do coronelismo na época, foi um acontecimento político na região. Então, essa eleição ela tem essa importância para mim. Cássio, interessante que você chama atenção para esse simbolismo, né? Porque o que você está nos dizendo é que a campanha incorpora essa imagem que ela pode ser até de fragilidade, de ser uma zebra, né? E ressignifica, ela usa isso como instrumento de comunicação, né? Porque a zebra também, ela é que ganha, né? Sim, Só é zebra sim, se ganhar, né? sim, sim. Mas os processos eleitorais, e no caso de Itabuna, os processos eleitorais, eles acontecem. Já aconteceu, a vitória de Vane, por exemplo, você percebe que foi uma terceira via que encontrou oportunidade e seguiu e ganhou a eleição. Hoje a gente vive. Você me fez uma pergunta em off sobre esse momento que o Brasil vive. Então, hoje a gente vive uma dicotomia, uma dualidade, um confronto entre um lado e outro, que, principalmente nas últimas eleições presidenciais, que não permite o surgimento de uma terceira via, de um terceiro. Essa terceira via, na realidade, que o jornalismo brasileiro criou, eu sou contra essa frase. Um terceiro nome não é uma terceira via, porque essa questão de terceira via surgiu na Austrália, e Austrália ou Nova Zelândia, não estou lembrado. O que ela significa? A terceira via ela trazia traços do liberalismo econômico e ela trazia traços do socialismo. Então, por exemplo, um governo que tem o liberalismo econômico na economia, um liberalismo econômico como norte, mas ela tem, do socialismo, ela traz o atendimento à saúde, o atendimento à educação, o atendimento à segurança. Então, essa é a terceira via, que no Brasil é tratada como terceiro nome. Então, esse terceiro nome, Geraldo foi esse terceiro nome, Vane foi esse terceiro nome, é mais um caso aí de uma grande vitória em Itabuna. Cássio, você afirma que os processos eleitorais são capazes de definir os rumos de um país, assim como uma cidade, um estado. Você acha que isso vale também nos dias de hoje, na nossa democracia liberal, em que os poderes instituídos estão cada vez mais limitados às regras do jogo do capital financeiro? Aí eu vou aqui lhe dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a política de juros do Banco Central, né? Que inclusive passou a ter algum nível de autonomia, né? Recentemente, em 2021. Nesse exemplo do Banco Central, né, a gente vê o seguinte: entra governo, sai governo, e a política de juros continua a mesma, que é de juros altos, se a gente comparar com outros países, né, tendo esse critério. Eu acrescentaria também que, ao longo, desde a nova República, né, instituída pela Constituição de 88, e desde muito antes, né, a gente falava mais cedo sobre Jango, né, as reformas de base, a gente tem até hoje reformas que não saíram do papel, né, como a reforma agrária e a urbana. E quando eu falo da urbana aqui, eu falo basicamente, para começar, habitação, né, só para a gente ter um exemplo mais concreto. Você acha que as eleições ela tem esse poder mesmo de transformar e ditar os rumos de uma sociedade, mesmo quando o modo de produção não é desafiado pelo poder político? Olha, eu vou voltar a 1930 de novo. Com a derrota
com o fim da velha República, a derrota da, da República do Café com Leite, os paulistas, São Paulo criou a USP. A USP surge como um laboratório de ideias para se contrapor ao populismo de Getúlio Vargas. Então, a partir de 1930, na realidade, a gente sabe que toda a vida quem governou o Brasil, quem mandou no Brasil foi o capital. Vários momentos-chave da nossa história, como independência, a independência foi um acontecimento pelo alto. A proclamação da República foi outro acontecimento pelo alto. Ao Brasil, inclusive, Roberto Marinho já falou de uma forma diferente, mas ele pensou dessa forma. Eu digo, ao Brasil faltou uma revolução. Ao Brasil faltou uma guerra civil, que não teve. Não teve uma revolução no Brasil com o povo no centro das discussões. Então, desde sempre, desde o Brasil colônia, desde capitanias hereditárias, que quem tem poder, quem tem dinheiro, é que detém. Quem tem dinheiro é quem detém o poder. Quando eu falei com você que nunca houve no Brasil um governo de esquerda, é porque a reforma agrária, por exemplo, nunca foi implantada. Várias tentativas foram ventiladas. O governo Lula 1, Lula 2 e tal, teve uma pequena reforma, doação de terra aí, o pessoal MST e tal. Mas o que nós temos de terra improdutiva hoje é tão grande que só só o capitalista que quer acúmulo de riqueza é esse cara que não permite que essas coisas aconteçam. Então, na realidade, o próprio governo atual hoje, que foi eleito com uma frente ampla, tem ministério, até uns dias atrás, tinha ministério com a União Brasil, tem ministério do MDB, tem ministério do PSD, então só não tem ministério do PL, mas você percebe que é um governo de coalizão. E aí entra até aquela carta de 2002, Carta ao Povo Brasileiro, que Lula fez. Aquela carta foi uma carta à elite econômica do país, de que não ia descumprir contrato. Então, você fala hoje, por exemplo, que a gente vive aí desde 2019 para cá, da alta dos juros. Primeiro, há um processo, eles não criam nada não é assim, do nada se criar alguma coisa. Há um processo, há uma sequência. Primeiro, eles criaram a independência do Banco Central. Você acha que há caminho, né, pelas vias eleitorais de instituir um governo que submetesse a política de juros, não a necessidade de transferir renda para esses detentores da dívida, mas, por exemplo, para baratear o crédito, ampliar investimento público e desenvolver as forças produtivas do país? Você acha que as eleições ainda nos permitem pensar isso, ou o caminho do Brasil ainda é o caminho revolucionário nunca atingido? Primeiro que, quando podia ter revolução, não teve, e hoje não tem mais. Eu acho que é ilusão, utopia de alguém imaginar que pode um dia fazer uma revolução socialista no Brasil. Isso não existe. Da Nem, mesma forma, nem nos termos gramscianos? olha, eu vou dar uma volta para chegar onde você quer. Uma das coisas que mais me interessou, inclusive eu fiz um artigo científico sobre, e você deve ter tido conhecimento, sobre a volatilidade eleitoral no município de Itabuna nas eleições para vereador em determinada quantidade de anos, no espaço de anos. Isso mostra, quer dizer, a teoria da escolha racional ou a teoria econômica nos mostra que o eleitor busca
numa eleição, o custo-benefício pelo voto dele. Veja bem, no dia, e isso é difícil, com a mídia na mão das grandes corporações, com as redes sociais colocando aquilo que, as inverdades, as fake news, que dá like e dá dinheiro, entrando na cabeça da população, é difícil de a população saber, ter consciência de que o poder, o voto é uma coisa fantástica. É o momento de você decidir. Um dia desse, conversando com uma veterinária, não é uma pessoa qualquer, eu disse assim: olha, o voto é o único momento na democracia que iguala Jorge Paulo Lemann e Cássio ou Thiago. É o único momento. Lá na intimidade do voto, você tem o mesmo poder. Você escolhe um voto. A diferença é que esses caras que fabricam ideias, esses caras, donos dos laboratórios de ideias, eles colocam na sua cabeça que o melhor para você é isso, não sendo. Então, enquanto a gente não aprender a votar, enquanto a gente não tiver consciência do poder do voto, é natural que não aconteça nada. Mas veja só, essa igualdade formal, né, do voto, cada cabeça um voto, né? É, não, a gente nas últimas 6 eleições presidenciais, né, elegeu 5 vezes um candidato, né, e também uma candidata, no caso de Dilma, identificado com a esquerda. Então, o que você está me dizendo também é que os governos do PT, os 5 governos presidenciais do PT e o PT, então, não são partidos, não fizeram governo de esquerda? Todos os governos. Uma coisa interessante que eu li recentemente é que as pessoas pensam que Lula foi eleito em 2002 por conta do fracasso do segundo governo de Fernando Henrique. Pelo fato de Fernando Henrique ter ido 3 vezes durante os governos dele para o FMI buscar dinheiro, pedir dinheiro emprestado. A vitória de Lula em 2002 ela foi construída de outras formas. A vitória de Lula em 2002 ela começou a ser construída em 1995 com pessoas como Zé Disseu, como Guido Mantega, Zé Genuíno. Essas cabeças começaram a construir o governo que era de Lula. O Lula, ele é o cara que é hoje, Tiago, porque ele se cercou de pessoas de altíssimo nível, como esses que eu falei, como Leonardo Boff, como Marilena Chauí, grandes economistas que estiveram ao lado de Lula e é um cara com suas virtudes, não tenha dúvida, que transformaram. Lula discute qualquer assunto hoje. Mas o PT nunca foi, nunca governou. Tem gente, por que o pessoal surgiu? Por que o pessoal surgiu? O pessoal é dissidência do PT. E surgiu depois que Lula foi presidente da República. Surgiu por divergir da forma como era governado, como o país era governado. Uma Então, guinada à direita. uma guinada ao centro. Uma guinada ao centro. Você sabe por quê? Mas É, só para qualificar minha pergunta, porque aí você falou mais cedo sobre o consenso de Washington. O consenso de Washington que prevê, né, o tripé macroeconômico, né? Flutuação livre do câmbio, inflação controlada por juros que forem necessários sim, sim, e superávit primário. sim. O governo do PT não mexeu nisso. E esse alinhamento não seria um alinhamento com a direita internacional, com o FMI, com Washington? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos chegar aqui, vamos trazer para o nosso quintal. O que eu quero dizer é que nenhum governo de esquerda, nem Dilma, nem Lula, nos 3 governos de Lula e os 2 de Dilma, eles nunca governaram dando as costas para Faria Lima. É essa a realidade. Quando Dilma ganhou em 2014, ela indicou como ministro da Fazenda Joaquim Levy. Se lembra? Sim, Indicado, depois.
Depois de fazer uma Mangueira campanha indicado pela Faria Lima. severa, depois de fazer uma campanha severa e dizendo, inclusive, que Marina ia dar economia para os banqueiros. Pois é, então acontece esse tipo de coisa. Vou te dar um exemplo claro aqui. Quando foi, e os ouvintes estão aí para analisarem sobre isso, quando foi na história das eleições do Brasil que antes de governar, quando foi na história das eleições do Brasil que um candidato, antes de se eleger, ele já tinha um ministro da Fazenda? Na Bolsonaro, realidade, na realidade, é, isso continua sendo a minha opinião. Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Bolsonaro não faz parte dessa elite. Quem faz parte da elite era Paulo Guedes. Quem fazia parte da elite era Paulo Guedes. Eu vou continuar afirmando isso. Quem manda no Brasil é o capital. E esse capital não conseguiu, em 2018, um nome para disputar com o PT. Essa é a realidade. Então, por exemplo, recentemente, Zé Disseu fez um comentário que Bolsonaro só existiu por conta da atitude de Aécio. A atitude de Aécio em 2014, pense comigo, o neto de Tancredo Neves, que era um político de altíssimo nível, centrado e tudo, se Aécio Neves perdesse a eleição de 2014, como diz Lula, e fosse lamber as feridas dele em casa, Aécio Neves era o candidato virtual, o candidato virtual não, Aécio Neves era o candidato natural dessa elite em 2018 e ganharia tranquilamente. Se eles deixassem, é política, estou falando de política. Se eles apertassem o cinto contra Dilma, se eles começassem a não aprovar os projetos de Dilma, se eles, no linguajar mais ligado à Câmara dos Deputados, deputado de hoje, se eles deixassem Dilma sangrar, era capaz de Aécio Neves ganhar a eleição de 2018 no primeiro turno. Há isso no Brasil. Há esse tipo de coisa. Eles não acharam ninguém. Até hoje não tem ninguém. na verdade, eles acharam de novo, você diz, porque hoje eles têm Flávio Bolsonaro, né? Me parece que já há um alinhamento em torno do nome dele. Você não acredita, não avalia assim a imprensa, mas a imprensa chamada de grande mídia, né? Ó, Uma boa parte do capital financeiro. veja bem, quando eu falei que eles não têm candidato, candidato de 2, 3%, eles têm aí batendo na canela. Eu falo de Flávio Bolsonaro mesmo. Você não acha que Pronto, já há um alinhamento em pronto, torno dele? pronto. Flávio Bolsonaro, sem Jair Bolsonaro, existiria, era candidato hoje, teria alguma coisa, teria alguma estrutura própria, alguma luz própria. Flávio Bolsonaro tem luz própria sem o pai? Eu tenho a impressão de que já há um movimento consolidado da direita, e foi esse movimento que permitiu que Flávio Bolsonaro se tornasse competitivo. E aí poderia ser Michele, poderia ser Tarcísio se tivesse sido indicado por Bolsonaro, essa é a impressão que eu Sim, tenho. sim, Eu sim. acho que já, a gente já pode falar na existência de um bolsonarismo, né, no Brasil, de um movimento com esse nome. Eu tenho essa impressão, não sei se você concorda. Pronto, veja bem. Eles tentam, vamos dizer assim, limpar a barra. Limpar a barra como? O nome do cara agora é só Flávio. O nome é só Flávio. Agora, tem um outro detalhe interessante, Tiago, porque da mesma forma como Lula, como o filho de Lula, como Zé Disseu, como Zé Genuíno, como esses caras todos que vasculharam a vida deles, o sujeito que tem o telhado, aliás, eu ouvi até uma frase um dia desse, não é nem o telhado, Flávio Bolsonaro tem uma casa de vidro. Sim. Então, não é, veja bem, é tudo muito cedo. É tudo muito cedo. Tem gente que fala assim, não houve nenhuma campanha.
contra Flávio Bolsonaro. Bom, quem tem que avaliar isso não sou eu, é a campanha do adversário de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro não foi incomodado ainda, ele está transitando em mar de brigadeiro. Agora, eu acho que quem deveria também fazer parte disso, né? Assim, quem deveria fazer esse escrutínio também é a própria imprensa, né? É um dever da imprensa se interessar por um candidato competitivo à presidência da República. E o que eu vejo é que há pouco esforço, Cássio, para recuperar o currículo do pré-candidato. Olha, eu escrevi de 1950 a 1998. Não tenha dúvida que as transformações que eu falei com você, que eu falei no livro que você me argumentou, você me perguntou, várias dessas eleições, elas estão no meu livro porque se trataram de rupturas. Ruptura. As pessoas hoje falam que, principalmente o Sul e o Sudeste, eles falam que o Nordeste elege o PT. Em 1982, na primeira eleição pós-redemocratização, todos os 9 estados do Nordeste elegeram candidatos da Arena. Todos da direita, todos egressos, todos do PDS, egressos da Arena. Então, quer dizer, isso é um fato que só quem não conhece, ou até alguém mais novo, um dado interessante, para você ter uma ideia, é que quem votou na eleição de 1982 para governador da Bahia, em João Durval, por exemplo, hoje, essa pessoa tem 62 anos de idade. Quem tem menos de 62 anos de idade não votou naquela eleição e possivelmente não tem conhecimento de nada do que aconteceu naquela primeira eleição. Entende? Então, o sujeito hoje, como diz a brincadeira aí, o sudestino, tem o nordestino e o sudestino, o sujeito lá do sul, que fala que hoje quem elege o PT é o Nordeste, esse sujeito não sabe que lá atrás, quem elegeu os coronéis egressos da Arena foi o Nordeste todo. Rio, São Paulo e Minas. Rio elegeu Brizola, Minas elegeu Tancredo e São Paulo elegeu Montoro. Os 3 estados do Nordeste elegeram políticos do PMDB. Então, os contextos mudam. A vitória de Erundina foi um acontecimento histórico. A vitória de Maria Luísa Fontinelli foi um acontecimento histórico. A vitória de Arraes foi, a vitória de Tasso Gereissati foi. A vitória de Jair Soares no Rio Grande do Sul, por exemplo, não foi surpresa para ele, porque teve até disputa interna, teve convenção interna. E ver como as curiosidades do livro e da nossa política, na eleição de 82, para eles se manterem no poder, eles criaram o voto vinculado. Sabe o que significa isso? Votar de presidente da República a prefeito, a vereador, todos no mesmo partido. Todos no mesmo partido. Então, em 82, já tinha PDT, já tinha PT, já tinha PTB, mas só quem cumpria essa regra era a Arena, era o PDS. Só quem cumpria essa regra era o PDS, egresso da Arena, que tinha candidato em todos os lugares para todos os cargos. Então, o que é que o sujeito do Rio Grande do Sul fez? Como na convenção Jair Soares foi eleito, mas assim apertado, eles criaram o voto camarão. Votava em tudo e anulava a cabeça, cortava a cabeça, votava em branco, anulava o voto da cabeça para governador. Voto camarão, corta a cabeça, Entendi.
e fica o resto. Então, tudo isso aí são contextos que são nuances dessa democracia, dessa jovem democracia. Por exemplo, nós vivemos de 82 para cá, desde a proclamação da República, o tempo com maior período de democracia. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo hoje. Sempre ocorreram interrupções. Sim, sim, Compreendeu? sim, sim. Cássio, estamos chegando no final. Só para a gente deixar assim mais um pedacinho do livro aqui em evidência, eu gostaria que você recuperasse a história da fake news que ajudou a eleger Requião no Paraná. Como é que foi? Qual foi a mentira usada naquela disputa lá? O Zé Carlos Martinez, que era adversário de Roberto Requião, é descendente, a família Martinez, descendente de grandes latifúndios, donos de grandes latifúndios no Paraná. Então, eles tinham a colonizadora norte do Paraná, que colonizou o norte e oeste. A empresa era chamada Norte do Paraná, mas eles colonizaram parte do oeste também. Significa isso. Eram terras que eles loteavam para vender. Essa coisa toda. Teve morte, teve gente que vendia para fulano, que era um sujeito com menos condição, e depois vendia para Beltrano, que era um comerciante, um empresário, ia lá e tomava conta de tudo. Então teve de tudo, inclusive morte. Então a campanha de Requião trouxe, nos últimos dias da campanha, no horário eleitoral, trouxe um sujeito chamado Ferreirinha, um sujeito de boné, de óculos, no livro tem a foto dele, afirmando que tinha sido pistoleiro da família de Zé Carlos Martinez. Roberto Requião ganhou a eleição, a Polícia Federal entrou no negócio, depois descobriu que o Ferreirinha tinha nome, era um motorista, tinha endereço. Roberto Requião passou os 4 anos do governo dele com processo no TSE, sai, não sai, eliminado aquele resultado. Ele ficou os 4 anos no poder, a fake news ganhou a eleição. Teve um fator contra Zé Carlos Martinez também, que foi a eleição foi em 1990 e ele era ligado a Collor, Fernando Collor. E ele ficou com a imagem manchada por pertencer ao governo que fez aquele bloqueio, O confisco da poupança. confisco da poupança, entendeu? Então ele entrou na campanha já, ele queria se beneficiar do fenômeno Fernando Collor, mas também respingou nele esse caso aí. O que foi preponderante foi o caso Ferreirinha. Cássio, é, de alguma forma, o conjunto do que a gente discutiu aqui não reforça, aí eu insisto no tema, não reforça a ideia de que as eleições e o poder político, na sua forma da democracia liberal, estão cada vez mais aquém das transformações sociais que o país como o Brasil precisa? Com certeza. Se você for olhar o mapa da Câmara dos Deputados, quantos deputados existem lá eleitos pelo povo que defendem o povo? O que tem lá é empresário que defende o agro, empresário que defende a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada agora das bets. Compreende? Você não vota. Tiago, eu morei 10 anos nos Estados Unidos. As eleições lá, as eleições municipais e as eleições estaduais, o sujeito fica numa praça, em determinado horário, de horário tal até horário tal, de horário depois de meio-dia até a data. Você fica em pé com um cartaz, uma haste, um cartaz, dizendo o que você defende. Defendo tais, defendo a educação, defendo a saúde, defendo a ciência social e tal. Então você vota naquela pessoa porque ela defende aquilo que você pensa. Necessariamente você não precisa conhecer a pessoa. Agora,
O sujeito que votou, o eleitor, o cidadão contribuinte eleitor, como dizia Paulo Henrique Amorim, que votou num deputado que pertence à bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada da Bet, a bancada BBB, agora virou, tem Boi, Bet, Bíblia, Bala, virou 4 agora, entrou Bet, a bancada do agronegócio, a bancada da Faria Lima. Esse cara está defendendo os direitos daqueles que o elegeu? Não. Então, eu volto a repetir, o problema está na base. O problema está na base. E se você me perguntar, você enxerga a solução? Também não. Porque não vai mudar. Não vai mudar. Cássio, agora a gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria que você dissesse aqui à audiência do Pimenta como é que ele faz como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro. Tiago, eu agradeço a oportunidade. É importante que as pessoas conheçam esse trabalho, que as pessoas tenham ideia do que vão comprar, antes de comprarem, terem ideia do que vão comprar. Foi uma pesquisa que eu fiz com satisfação, que eu aprendi muito. Que eu aprendi muita coisa, tem muita coisa que eu não conhecia, tem muita coisa que pessoas da minha época não conhecem, detalhes de campanha que as pessoas não conhecem. Vão ter oportunidade de conhecer. Eu vou te mandar o link, você coloca no fim do texto ou no Instagram, onde você vai fazer a divulgação, e as pessoas podem adquirir. Hoje tenho do mesmo material, tenho o e-book e tenho o livro físico. O livro físico, o valor está integral, não tem frete, o frete está pago. Quem paga o frete sou eu. Não, a pessoa recebe na casa dela sem acréscimo de nada. E eu tenho absoluta certeza que vai se satisfazer com a leitura interessante, atraente, prazerosa, intrigante. Talvez comece e não queira terminar. Vai ser interessante. Que Te bom, agradeço, viu? que bom. Em nome do Pimenta, eu agradeço também pela entrevista, pelo seu tempo.